Bom dia, irmãos, graça e paz. Quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 73. Hoje nós vamos dar prosseguimento. A graça do Senhor, hoje nós vamos meditar no nosso penúltimo estudo nesse Salmo. Então, nós estamos já há alguns dias estudando o Salmo de número 73, o Salmo de Asaf. Só para a gente relembrar um pouquinho o que a gente falou até agora, né? Nos primeiros 3 versos nós aprendemos que Asaf era um homem de Deus, era um levita. A gente pode ver que na palavra, nos salmos, existem vários salmos que foram escritos pelo próprio Asaf. Então ele foi um homem que Davi escolheu para estar ali dirigindo um dos grupos de levitas ali no santuário do Senhor. Então era um homem de Deus, era um homem temente ao Senhor. Mas ele vem no Salmo 73 contar para nós e mostrar para nós que ele passou por uma experiência muito difícil, uma experiência muito terrível relacionada a um pecado que quase o fez cair, que fez os seus pés quase resvalarem, como ele mesmo diz. E ele mesmo conta para nós qual é esse pecado. Os primeiros 3 versos ele já vai avisar a gente que o pecado que quase fez ele cair foi a inveja. Ele cobiçava o homem mau, ele invejava o homem mau. Nos versos de 4 a 12, a gente tentou então se aprofundar um pouco e entender de que forma que esse caminho, esse pensamento invejoso de Asaf foi levando ele cada vez mais a caminhos perigosos, levando ele, mostrando como que foi esse caminhar, que começa com aquela tentação, que vai pelo pecado, e antes disso, que trata de um coração que não é tratado diante de Deus. Que ele começa a ser tentado, que ele começa a ter pensamentos enganosos, e ao invés daquele irmão tratar esses pensamentos diante do Senhor, ele se deixa levar por eles até chegar naquele ponto que a gente chama talvez do fundo do poço aqui de Asaf, lá nessa segunda pregação, quando nós tivemos com ela, que é o ponto que ele chega à seguinte conclusão: não vale a pena servir ao Senhor, porque coisas ruins ainda continuam acontecendo comigo. Isso é uma verdade, isso não é uma verdade, isso é uma mentira terrível, mas é uma mentira que foi uma conclusão lógica do pensamento dele, de que se eu servir a Deus, só coisas boas vão acontecer comigo. Se coisas boas não acontecem comigo, não vale a pena servir a Deus. Isso é mentira? É mentira. Isso é destruidor? É destruidor. Mas se nós não cuidarmos do nosso coração, isso pode acontecer conosco, essas conclusões terríveis, como aconteceu com Asaf. Nos versos 13 a 16, que foi o nosso último estudo, nós vimos como que a conclusão dessa escalada chegou nesse ponto, né? Eu inverti aqui, né? O verso 13 a 16 foi o fundo do poço, foi isso que eu falei aqui. Que ele chega nessa conclusão, não vale a pena servir ao Senhor. 4 ao 12 foi como ele chegou nesse ponto. Mas daí até o verso 16, a gente estudou até o verso 16, eu iria falar do verso 17 no último estudo, eu achei melhor a gente deixar para depois, porque eu queria me aprofundar um pouquinho mais nele. A gente vê aquele irmão numa situação complicada. Ele chega àquela conclusão horrível, terrível, mentirosa, e quase que ele fala isso para o povo de Deus. Ele era um homem conhecido, ele era um homem respeitado. Se ele tivesse feito isso, a congregação teria sofrido. Porque é isso que acontece quando a gente externa o nosso pecado e joga ele para fora. E pela graça de Deus, o Espírito Santo não permitiu que ele fizesse isso. Mas ele ainda estava amargurado. Pela graça de Deus, ele não expôs isso para o povo. Ele não falou isso para os seus irmãos. Mas ele ainda estava amargurado, porque ele ainda estava com aquele sentimento, aquela falta de compreensão do que fazer, e ele estava buscando respostas nele mesmo. Vamos ler o verso 16? Ele tentava e tentava encontrar respostas, mas ao verso 16 o que ele vai confessar para nós. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. E aí a gente vai começar hoje, Salmo 73, a partir do verso 17. Até que eu entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Nós podemos perceber aqui que Asaf, ele tentou encontrar respostas. Ele olhava para dentro de si, ele não conseguia,
ele buscou com muita intensidade, mas ele mesmo confessa para nós que ele percebeu que essa tarefa de buscar encontrar as respostas para essas grandes lutas, esses grandes dilemas da vida, ele não iria conseguir. A tarefa era pesada demais para ele. Mas o verso 17, ele vai dizer que ele entrou no santuário de Deus e ali ele atinou, ele percebeu, ele compreendeu o que iria acontecer com aqueles homens, o que iria acontecer com aqueles ímpios que ele tanto invejava, que ele tanto queria ser como eles. E por isso que eu pus esse ponto aqui. Ele foi encontrado pela resposta. Ele procurou respostas. Ele buscou dentro dele, na sua mente, na sua razão. Ele estava tentando encontrar, mas esse dilema, ele é um dilema que persegue todos os cristãos de todos os tempos até hoje. Eu sirvo ao Senhor, mas as lutas continuam vindo. Eu sirvo ao Senhor, mas está tão difícil. O Senhor não tem permitido coisas pesadas para mim, eu não estou conseguindo lidar, e eu vejo o ímpio prosperando, eu vejo o ímpio crescendo. Queridos, essa é uma luta de Asaf, mas é uma luta de muitos de nós até hoje. E Asaf tentou encontrar respostas, a filosofia tenta encontrar respostas para isso. E não conseguiu. Tudo que ele encontrou foi mais desespero, mais dor, mais amargura. Uma tarefa pesada demais para ele. Até que o Senhor o leva para o único lugar onde ele podia encontrar respostas. E esse lugar está aqui, como nós dizemos, aqui no verso 17, no santuário de Deus. No santuário de Deus, na presença do Senhor, ele pôde então encontrar as respostas que ele tanto precisava, porque ali no santuário ele encontrou o próprio Senhor. É no santuário de Deus que Deus então se revela para ele. E aqui é importante a gente, antes de vermos as respostas que ele vai ter da parte de Deus para as suas dúvidas, para os seus questionamentos, para a gente entender bem esse lugar que ele foi levado, o santuário de Deus. Entenda o seguinte, a gente está falando do Velho Testamento aqui, e o santuário de Deus era o lugar de habitação de Deus na terra. Se você abrir ali Êxodo 25:8, está escrito assim: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Esse santuário foi o tabernáculo, por um bom tempo, até o período de Davi. Davi ali ele prepara todos os meios para que o filho dele, Salomão, possa vir a construir o templo, conforme instruído pelo próprio Senhor. O tabernáculo também havia sido instruído pelo próprio Senhor. E o templo então é construído. Naquele contexto, o templo era esse lugar onde Deus habitava no meio deles. Então Deus não estava fora do tabernáculo? Ele estava fora do tabernáculo, ele estava fora do santuário, ele estava fora do templo, ele estava em todos os lugares como ele está hoje. Contudo, naquela dispensação, naquele momento do Antigo Testamento, era assim que Deus tratava com o seu povo. Ele tinha um lugar na terra e era ali que ele geralmente se manifestava de forma gloriosa. A gente vai ver, por exemplo, Êxodo 40, em outros momentos, que ali o Senhor tratava com o seu povo do santuário de Deus. Era ali que os sacrifícios aconteciam, não havia um outro lugar. O povo de Deus, a gente lembra quando a gente falou dos salmos de romagem? A gente estava falando daqueles salmos que o povo cantava quando se dirigia ao templo, quando se dirigia ao santuário, porque eles não eram autorizados a prestar culto a Deus em outros locais. O local onde eles prestavam culto ao Senhor era no santuário do Senhor. A palavra era lida ali era proclamada, era ali que as reuniões santas aconteciam. Tudo isso acontecia no santuário. Asaf conhecia bem o santuário? Ele conhecia. Se a gente fosse pensar, lembra dos salmos de romagem? As pessoas, elas iam, quem morava em outras cidades, em outras regiões, elas iam, quem tinha uma condição boa, ia 3 vezes ao ano, geralmente, que eram as 3 grandes festas que eles tinham que ir. Podia ir mais, podia ir menos, mas via de regra eram 3 vezes ao ano. Asaf era um homem que trabalhava no santuário. Ele prestava culto no santuário, mas ele trabalhava também ali. Ele era um dos levitas. Então, ele conhecia bem o santuário de Deus. Então, assim, é interessante pensar que esse homem que conhecia tão bem o santuário, que sabia o que acontecia ali, que sabia a forma como o Senhor, então, se manifestava ali, até agora, em toda essa luta, em toda essa tribulação, quando ele fala da mente dele, da forma como o pensamento dele, o coração dele foi levando aquelas conclusões erradas, em nenhum momento ele cita o santuário, em nenhum momento ele cita ele na presença do Senhor, em nenhum momento. Se você vê até agora, ele está falando dele, como que ele pensava, como que ele via, como que ele
E graças a Deus porque ele fez isso. Porque aqui ele está mostrando um coração verdadeiro. Ele está mostrando para nós um coração que se expõe. Tá? Ele estava distante do Senhor, tentando encontrar respostas nele mesmo. Mas no contexto dele, agora pela graça de Deus, o Senhor o leva para o santuário. E o santuário, irmãos, nesse contexto que a gente está falando, significa ser levado ao santuário, ser levado à presença do próprio Deus, para ser tratado pelo próprio Deus, pela palavra do Senhor. Porque somente ali pode haver respostas reais para as lutas que ele estava passando. Somente no santuário, na presença do Senhor, é que Asaf poderia ser confrontado com as suas reais lutas. Nós temos um santuário hoje, nós temos um templo hoje, um tabernáculo hoje. Nós não temos isso mais. Um tabernáculo como eles tinham, um lugar físico de adoração, onde o Senhor ali se manifestava como a única possibilidade de culto e adoração. Talvez você e eu vai pensar, mas e aqui? Comunidade cristã de Londrina, aqui na Valdemar Spranger, essa rua aqui. Isso aqui não é um santuário, um templo, um tabernáculo? Irmãos, assim, a gente pode até dar esses tipos de nome. Vamos ao templo, vamos lá ao nosso local de reunião. Mas esse local, para nós, é só um local de reunião. O que importa, de fato, somos nós, os filhos de Deus que estão aqui. O que acontece aqui quando filhos de Deus, chamados pelo Senhor, eleitos pelo Senhor, estão aqui. Esse lugar não é um lugar sagrado. Esse lugar não é um lugar santo. O local, apesar de ele foi separado por uma atividade que nós estamos fazendo, e graças a Deus por isso, no momento que estamos aqui está acontecendo um culto solene de adoração e de louvor ao Senhor. Então, nesse momento, ele está sendo separado para isso. Mas, irmão, se amanhã o dono desse imóvel pedir ele de volta e ele transformar isso aqui numa boate, vai se transformar numa boate, como já aconteceu com tantos tempos por aí. Esse local não é santo por si só. Então, não existe um santuário da forma como eles tinham naquele momento no Velho Testamento. E aí talvez você vai olhar, mas e agora? O que eu faço então? Para onde que eu vou quando eu precisar das minhas respostas? Queridos, nós temos onde buscar as respostas do nosso Senhor. Nós temos que fazer exatamente o que Asaf fez. Se nós não vamos até um local físico, necessariamente lá que é um lugar santo, onde a presença de Deus está, como ele ia ao tabernáculo ou ao templo, nós aqui temos a oportunidade de estarmos diante do nosso Senhor. Nós estamos diante do nosso Senhor todo o tempo. E nós podemos usufruir e conhecer cada vez mais Ele, e ouvir a voz dEle, e nos relacionarmos com Ele, isso para aqueles que já creram que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador, somente para esses isso é possível, através dos meios de graça. E o Senhor nos deu meios de graças pelos quais nós podemos ter acesso a Ele, onde nós podemos fazer o que Asaf fez, se dirigindo, caminhando até aquele local, que era o templo, que era o santuário do Senhor, nós podemos também entrar na presença do Senhor e clamar a Ele por sabedoria, por graça, por misericórdia, por arrependimento. Nós sabemos que as nossas lutas são tão reais quanto as de Asaf, mas nós sabemos também que o nosso Deus é tão real quanto o de Asaf. E da mesma forma como o nosso Senhor, Ele ajudou Asaf naquele contexto, levando ele para aquele local, para aquela atmosfera santa onde Deus habitava, nós também podemos experimentar essa realidade hoje, ainda que nós não tenhamos um tabernáculo ou um templo. Através, então, do quê? Dos meios de graça que o Senhor permite para que nós podemos usufruir disso tudo. E aí eu queria falar de alguns meios de graça. A gente tem falado aqui, irmãos, já há algum tempo sobre isso. O presbitério tem falado nos cultos, nos nossos eventos, a gente tem sempre falado sobre isso, exortado os irmãos a procurarem se exercitar nos meios de graça, sabendo sempre que se você faz isso não é mérito seu, é o Senhor o Senhor que faz isso, o Espírito Santo de Deus é que te capacita tanto a querer quanto fazer, mas irmãos, isso se manifesta na prática com você fazendo. É assim que se manifesta na prática. O primeiro que eu queria tratar com vocês é a leitura da palavra. É muito interessante você parar para pensar, falar assim, puxa, ele teve que ir lá no templo, ele teve que ir lá no templo ou tabernáculo, porque a gente não sabe precisar exatamente quando que ele fez esse salmo, mas ele foi até o santuário. Você consegue entender que no contexto em que Asaf vivia, eles não tinham Bíblias em casa.
mesmo porque a palavra de Deus estava sendo escrita, ele estava escrevendo um salmo aqui. Então eles tinham alguns textos já da palavra, mas onde que esses textos ficavam? Onde os pergaminhos ficavam, os rolos ficavam? Ficavam no lugar santo. Eles não tinham isso nas casas dele. Nós podemos ouvir a palavra de Deus ainda aqui enquanto estamos reunidos? Podemos. Mas nós temos esse privilégio maravilhoso de termos a Bíblia fechada, a Bíblia já completa, a palavra de Deus revelada toda, todos nós, em nossas casas, com livre acesso. Pelo menos na nossa realidade aqui do Brasil, a gente tem livre acesso à palavra de Deus e diversos meios. Hoje você tem pela internet, você tem no celular, você tem um livro físico. Então, para nós, irmãos, a situação nossa é até mais privilegiada do que a de Asaf, se você for ver. Bem que Asaf tinha acesso, outros irmãos da época dele talvez não teriam o acesso que ele teria. Mas para nós, ler a palavra é algo que é muito fácil. Nós temos a palavra de Deus em nossas casas. Mas eu tenho lutas, Danilo, eu tenho dificuldades, eu não sei o que fazer na minha vida, nessa área, eu também tenho lutas de inveja, como Asaf tem, eu não consigo, estou buscando respostas em mim, eu não estou as encontrando. Você já leu a palavra do Senhor? Asaf foi levado à presença de Deus. Você pode ser levado à presença de Deus quando você lê a Bíblia, conhece a Bíblia. Muitas pessoas buscam a Bíblia só quando elas estão encrencadas, estão com problema. Isso também vai ser um problema, porque você não vai saber ler a Bíblia. Então, a leitura da palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus por meio da leitura da palavra, irmãos, é algo que nós, como cristãos, devemos fazer com frequência e regularidade, para que nós estejamos preparados para o dia mau. No dia mau, você tem que conhecer. Quem já passou por dias muito maus, sabe que nesse dia você não tem muita vontade de pegar um livro e abrir e ler. Às vezes você não tem nem força para fazer isso. Às vezes você não tem nem condições de fazer isso, se você estiver no hospital, por exemplo. E, queridos, faz muita diferença você conhecer a palavra. Faz muita diferença o Senhor tratar com aquela palavra que você já conhece na tua mente. Então, leia e conheça a palavra. Você pode experimentar esse meio de graça já, a qualquer momento. Não espere o dia mau chegar. Uma outra forma que nós podemos usufruir os meios de graça é através da comunhão dos santos. Asaf, ele também podia fazer isso no templo. A qualquer momento que ele fosse para o santuário de Deus, ele ia encontrar outros homens de Deus que estavam ali reunidos com o mesmo propósito. Nós podemos fazer isso também, irmãos. A comunhão dos santos, ela vai acontecer em diversos ambientes. Ela pode ser mais íntima, mais particular, quando eu me relaciono com o irmão que eu amo, sozinho, conversando, tratando, orando, expondo as minhas lutas, minhas dificuldades. Isso pode acontecer no aconselhamento, no discipulado. Isso vai acontecer num grupo menor, no grupo nas casas, mas o ápice disso é aqui, no templo. No templo, olha, eu falei templo, hein? Mas aqui na nossa reunião, no culto de adoração ao Senhor. O culto de adoração ao Senhor é o ápice da comunhão dos santos aqui na terra. É o momento onde nós nos reunimos para ouvirmos a palavra, para orarmos sobre aquilo, para cantarmos, para louvarmos. No dia da ceia, para experimentarmos então os elementos da ceia, tendo essa comunhão física em obediência ao nosso Senhor. Quando você abre mão da comunhão dos santos, você está abrindo mão de uma das formas pelas quais o Senhor colocou para nós, como igreja, para que nós pudéssemos ouvir a voz do Senhor. Então, mas eu leio a Bíblia sozinho, isso me ajuda já. Não te ajuda. Sozinha não vai te ajudar, porque o Senhor não colocou a leitura da Bíblia como sendo a única orientação para o seu povo. Ele deu ordens expressas quanto à necessidade que nós temos de congregarmos, de estarmos juntos, de vivermos como corpo. Na hora da luta, como eu disse, na hora do dia mau, que você não vai ter vontade de ler a Bíblia, que você não vai ter condições de fazer isso, quantas e quantas vezes uma palavra de apoio de um irmão que você ama vai te orientar e vai te ajudar. Mas se você corta todos os acessos, se você queima todas as pontes, se você não deixa ninguém chegar perto de você porque você quer ver uma vida cristã sozinho, você está se colocando num lugar muito perigoso. Muito perigoso. O corpo de Cristo é a igreja e cada um de nós somos membros e nós precisamos ajudar uns aos outros a olhar para o nosso Senhor. Nós não temos um templo físico,
mas nós temos essa igreja viva, que é composta de quem? Quem são as pedras vivas? Somos nós. Então nós precisamos andar juntos também em comunhão. Negligenciar a comunhão é recusar um dos principais meios de graça dados pelo nosso Senhor a nós. Lembra quando a gente meditou no Salmo 133? Lá diz o quê? Que é ali, na reunião dos irmãos, na congregação dos santos, quando os santos estão juntos, é ali que Deus ordena a bênção e a vida para sempre. É na comunhão dos santos. Então, um crente que vive isolado, ele tem uma tendência natural de cair, porque ele está olhando para si mesmo, e o que ele vai enxergar ali não é bom. O coração dele é enganoso, como a gente já falou nas últimas reuniões. E o terceiro meio de graça que eu queria falar com vocês é a oração. Todos nós possuímos dentro de nós o Espírito Santo de Deus. Aqui lembra que eu estou falando para os cristãos. O Espírito Santo de Deus. E nós somos exortados pela palavra a orar sem cessar, a viver em espírito de oração. Essa oração ela vai se manifestar de várias formas. Nós podemos orar sozinhos no escuro do nosso quarto, e esse é um ambiente importantíssimo de oração. Mas nós podemos também orar no decorrer do nosso dia, ter uma mente em constante estado de oração, colocando diante de Deus todas as coisas do nosso dia a dia. Isso é uma outra forma de orar. Mas nós podemos orar também com outros irmãos. Essa é uma das formas mais importantes também. Eu posso estar orando com a minha esposa, eu posso estar orando com a minha família, eu posso estar orando no grupo menor, eu posso estar orando de forma comunitária enquanto igreja. Quando nós oramos aqui, no culto, nós estamos fazendo isso. A igreja toda está orando. A igreja toda está orando por uma mesma coisa. Isso é uma das formas de oração, uma oração comunitária. Nós temos a oportunidade, por exemplo, aqui a gente tem a reunião de oração que a gente faz antes dos cultos. Importante que os irmãos participem. É um momento em que nós estamos juntos para, com a mesma mente, com o mesmo propósito, com o mesmo desejo, nos colocarmos diante de Deus, clamando a Ele para Ele dar direção e misericórdia. Conforme nós podemos usufruir de todos esses meios de graça, irmãos, a nossa experiência não vai ficar em nada devendo a experiência de Asaf de se levantar e ir até o santuário do Senhor. Nós podemos experimentar dessa realidade aqui e agora. Por quê? Porque Jesus Cristo construiu esse acesso. O nosso Senhor construiu esse acesso. Nós não precisamos mais de um templo físico. Nós temos agora o nosso Senhor que construiu esse acesso, sendo o mediador dessa grande distância que havia entre nós, pecadores, e o nosso Deus Pai Todo-Poderoso, puro, perfeito e santo. Nós, pecadores, Ele puro e perfeito, Jesus Cristo, Ele morre na cruz no lugar de todo aquele que crê, que nele crê. E agora nós podemos ter acesso ao Pai, através da oração, através da palavra, através da comunhão dos santos. Mas aqui, irmãos, todas essas coisas, nesse momento eu queria apontar, já pincelei, mas eu queria apontar para uma realidade em especial, para a realidade da reunião pública de adoração ao Senhor. Essa realidade, quando a gente olha ali para o santuário, você pode experimentar de todas aquelas formas, mas o Dr. Martin Lloyd-Jones ele vai falar esse santo ambiente, essa coisa que nós sentimos quando nós estamos aqui. Como eu disse, aqui é só um prédio. Mas, irmãos, quando nós estamos aqui louvando o Senhor, quando nós estamos aqui orando, uma só mente, um só coração, um Santo Espírito, existe algo de diferente aqui que não está em outros lugares. E que você não vai fazer sozinho em casa. Por mais que você leia a Bíblia, por mais que você ore, por mais que você, às vezes, encontre com irmãos. Nós precisamos estar juntos no ambiente de culto, de adoração ao Senhor, até que Ele volte. Foi assim que Ele determinou que nós fizéssemos até o dia que Ele volte. Então, eu queria clamar muito, irmãos, não se esqueçam dessas coisas. A aplicação aqui já foi no decorrer do texto. É muito claro, você precisa orar, você precisa ler, você precisa ter comunhão e você precisa participar do culto de adoração ao Senhor. Você quer ouvir a voz do Senhor? Você quer saber as respostas para o Senhor, para os grandes dilemas da sua vida? Não fique lutando como Asaf estava fazendo no verso 16, tentando encontrar em você mesmo respostas. Você não vai encontrar. E se encontrar, você vai encontrar respostas do seu próprio coração, que são muito perigosas e mentirosas, via de regra. Você tem que buscar essas respostas no Senhor. E aí você vai encontrar Ele através
dos meios de graça. Uma vez então que Asaf é levado ao santuário, diante do próprio Senhor, agora finalmente os olhos dele se abrem. E finalmente então ele conseguiu atinar com o fim dos ímpios. Isso estava diante dele o tempo todo, irmãos. Asaf não era um neófito. Ele não era alguém que não sabia o que ia acontecer com os ímpios. Ele sabia, mas ele não conseguia enxergar. Quando ele vai, então, para o templo, quando ele vai ali e está diante de Deus, então, é como as escamas que caem. Ele consegue enxergar qual vai ser o fim, o que vai acontecer com o fim dos ímpios. E aí, então, ele consegue começar a perceber o porquê que ele não precisava, não só não precisava, mas como ele não devia ter inveja dos ímpios. Lembra quando a gente falou nos versos 4 a 12, o pensamento de Asaf sobre os ímpios? Que tudo era perfeito, que tudo era maravilhoso, que dava tudo certo, que eles eram ricos, que eles tinham saúde, que nada de errado acontecia, eles não tinham preocupações, que eram pensamentos mentirosos, mas que Asaf não tratou. Mas agora que os olhos de Asaf estão abertos, agora ele consegue ver que, independentemente do que o ímpio tem, ele pode ser milionário, ele pode ter a saúde melhor do mundo, ele pode ter tudo de bom e do melhor, mas a situação dele não é digna de inveja. A situação do ímpio é digna de misericórdia. Vamos ver aqui os versos 18 a 20. Tu, certamente, agora ele está enxergando, os pões, os ímpios, os maus, em lugares escorregadios. Lembra que o pé de Asaf quase resvalou, quase escorregou? Agora ele está enxergando que os ímpios estão andando em caminhos já escorregadios. E os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho quando se acorda, sim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Queridos, dê uma olhada nesse texto. Quando ele olha, então, com os olhos abertos pelo Espírito Santo, e aqui, se você inveja o ímpio, se você inveja aquele lá fora que tem aquela vida, a gente sai daqui às vezes indo embora para casa, aí passa aquele pessoal com as suas, eu não sei o que eles fazem, né? Se eles são influencers, não sei, mas passa às vezes uma caravana de Lamborghinis, Ferraris, ali na Ayrton Senna, aqui na Valdemar, eles sempre passam, e às vezes você olha e fala assim, puxa, por que não eu no lugar dele? Eu queria tanto ter tudo aquilo. Por que o Senhor não é tão bondoso comigo quanto é com esses homens, que eles têm esses carros maravilhosos, essa saúde perfeita, esse corpo perfeito? Lembra de um texto como esse, irmãos? Quando ele olha, então ele vai ver que aqueles homens eram dignos de misericórdia e não de inveja. O que estava destinado a eles, ainda que por um pouco de tempo, isso é fato, eles estão experimentando coisas boas. Ainda que por um pouco de tempo eles estivessem usufruindo dos prazeres transitórios do pecado, aqui eu cito Hebreus, prazeres transitórios do pecado. É tolice nossa achar que esses homens não têm prazeres. Eles têm prazeres sim, muitos. Só que eles são transitórios. Eles acabam. O tesouro deles se destrói. Ainda que eles pudessem usufruir desses prazeres transitórios, o destino deles era andar por lugares escorregadios, verso 18, cair na destruição, ser assolados, a palavra assolado significa destruído, devastado, serem aniquilados de terror e serem desprezados pelo Senhor. Você tem inveja disso? Você queria ser desprezado pelo Senhor, ser aniquilado, ser destruído? Ser aniquilado pelo terror, pelo medo destruidor, aquele medo que te leva para aquele lugar escuro que você não quer sair dali, de medo e de desespero. Você tem inveja disso? Você gostaria disso para você? Você vai ganhar uma Lamborghini junto, mas você gostaria disso? Você vai ter a família, todo mundo com saúde, mas você vai ter tudo isso. Você gostaria? Ninguém em sã consciência teria inveja de uma situação dessa. Mas o fato é que o pecado, ele cega os nossos olhos. Ele cega. Quem de vocês aqui que se diz cristão não sabe que se aqueles homens não crerem no Evangelho, eles vão para o inferno? Alguém aqui tem dúvida disso? A realidade do inferno tem sido pregada desse púlpito há muito tempo. Nós sabemos disso, mas irmãos, seja sincero, porque eu sou comigo mesmo,
E muitas vezes eu vejo que eu caio nisso com uma certa frequência. A hora que você percebe, você já está invejando uma pessoa ímpia, uma pessoa má. Você quer ser igual a ela? Entenda que é um pacote completo. Entenda que é um pacote completo. O pecado, ele cega os nossos olhos para essa realidade destruidora, desesperadora daqueles que não conhecem ao Senhor. E essa é a realidade que os espera: destruição, medo, terror, aniquilação e desprezo. Vamos ver o Salmo 37. Lembra que eu tenho sempre usado o Salmo 37 junto com o 73. O Salmo de Davi, mas que fala de uma realidade muito parecida. Davi vai dizer assim, nos versos 37 e 38. Deixa aberto depois nesse texto também, tá? Observe aquele que é íntegro e reto, porque o futuro dele será de paz. De paz. De riqueza? Está escrito aqui? De saúde perfeita? Sem perseguição? A gente tem que falar com os missionários, né? Eles estão sendo perseguidos. Não, de paz. Interessante, ontem a gente esteve falando com os jovens aqui sobre ansiedade. Paz. A paz de Deus, a paz que excede todo conhecimento, como Filipenses fala, essa paz, irmãos, ela existe independentemente de circunstâncias. O que vale não é o que está lá fora, é o que está aqui. Se você estiver em relacionamento com o seu Senhor, descansado no teu Pai, que te guarda, te protege e que vai te guardar até a morte, por pior que ela seja, você pode experimentar a paz real. A sua paz não depende de circunstâncias. Se você fala assim para você mesmo, não, o dia que o Senhor me dê aquele emprego, aquela esposa, aquela situação financeira, aquela saúde, quando todo mundo da minha família tiver convertido, nesse dia eu vou descansar no Senhor. Então você não está descansado no Senhor, você está descansado em bênçãos que o Senhor pode te dar. Irmãos, eu não estou falando isso para acusar ninguém, eu estou falando para mim. Essa é a nossa realidade. Quantas vezes a gente olha, e aí isso mostra, sabe o que para mim, no fim das contas? O quanto que o que eu quero não é Cristo, mas as coisas que Cristo pode me dar. Então isso mostra, isso revela o nosso coração, como o nosso coração ele é problemático. Quanto aos transgressores, serão todos destruídos. A descendência dos ímpios será exterminada. E aqui eu quero fazer uma aplicação para os irmãos em Cristo aqui da igreja, para os cristãos, para aqueles que já reconhecem a Cristo como seu Senhor e Salvador. Muitas vezes nós temos inveja do mal, nós temos inveja da saúde dele, da riqueza dele, daquela aparente vida tranquila, né? Como Asaf, eles não têm problema, a vida deles é tudo perfeito. A gente às vezes inveja, a gente queria ter aquilo. Mas tudo isso é transitório, e o seu destino, caso eles não creiam no nosso Senhor, é terrível. Terrível. Sabendo disso, ao olhar para esses homens, qual que é o seu sentimento? E vamos agora, eu quero que você seja bem sincero com você mesmo, honesto diante do Senhor. Muitas vezes a gente inveja aqueles homens maus e você vê eles indo em caminho à destruição e você fala, bem feito, bem feito. Você se alegra na destruição do ímpio. Você, olha, pelo menos eu vou para o céu, ele vai para o inferno, bem feito também. Quem mandou? Lá, fica lá curtindo? Queridos, isso não é um sentimento cristão. Se de alguma forma você pensa assim, você precisa se arrepender. Isso é um pensamento de ódio. Você desejar para alguém que essa pessoa vá para o inferno, queridos, é algo terrível demais. É o ódio na sua essência mais pura de maldade. Você desejar que alguém vá para o inferno. Que justiça seja feita, e eu entendo que isso faz parte. Nós clamarmos por justiça, isso faz parte. Entregarmos a justiça na mão do Senhor, isso faz parte. Mas nós temos desejo, ou nos alegrarmos em vermos isso é terrível. E aqui tem um outro detalhe. Geralmente, quem pensa nessa forma, assim, eu vou para o céu, ele vai para o inferno, bem feito. De alguma forma, essa pessoa ela se sente superior a outra em um aspecto. Quase como se ela merecesse a salvação que ela tem. Quase como que se o que separasse eu, cristão, que desejo que ele vá para o inferno, e ele fosse, no meu caso, eu aceitei a Jesus. Eu quis Jesus Cristo e por isso eu mereço o céu. Agora ele que não quis, que vá para o inferno. Quando a gente pensa assim, no fim das contas, a gente está crendo no quê?
que eu mereço a minha salvação, porque eu fui atrás e ele não foi. Ele ficou lá brincando com os brinquedos caros dele e eu fui atrás de Deus. Então eu mereço ir para o céu e ele merece ir para o inferno. É isso que você crê? Se eu e você hoje não estamos agora caídos numa sarjeta, usando drogas, bebendo, com a nossa vida destruída, queridos, não é porque você é melhor que ninguém, não é porque eu ou você tivemos uma decisão um dia de sairmos dessa vida, não é porque a nossa mente foi reprogramada, não, é porque um dia nosso Senhor te escolheu, te elegeu, te regenerou e mudou você. Ele tirou aquele coração de pedra que desejava fazer todas essas coisas e colocou um coração de carne dele. Ele te regenerou. Você tem motivo para se orgulhar disso? Para jogar na cara de alguém? Olha o que eu fiz. Você não faz por quê? Você não tem. Você não tem. Então, se você olha para o ímpio e não sente misericórdia, é bem possível que de alguma forma tenha uma semente ou um raminho ou uma grande árvore, eu não sei, de justiça própria no teu coração. Que te coloca como, não, eu me viro aqui sozinho, eu com a minha família. Vocês se virem porque vocês escolheram isso. Como se você tivesse escolhido a boa parte. Foi o Senhor que te escolheu. Foi o Senhor que te regenerou. Foi o Senhor que fez tudo. Você só ligou, respondeu, mas foi Ele quem fez. Então, irmãos, qual que é a aplicação que eu queria fazer? Primeiro, olhe para o teu coração e olhe para os seus pensamentos em relação aos outros. São pensamentos de ira? Cuidado. Às vezes você vai achar uma raiz de justiça própria aí muito complicada. Peça perdão ao Senhor por isso. Nós não devemos odiar ninguém, nem os nossos inimigos. Ninguém. Nós devemos amá-los. E qual que vai ser a consequência natural disso? No momento em que você entender, compreender que você não é merecedor de nada e que se você hoje está aqui, se você está ouvindo da palavra de Deus, se você ama o Senhor, foi porque Ele fez tudo, esse Senhor disse para nós que nós devemos ir para todo mundo e pregar o Evangelho e discipular essas pessoas. A consequência natural disso, queridos, vai ser qual? Que nós devemos evangelizar. Evangelizar. Você pode evangelizar como o missionário faz. A gente teve o irmão Jairo aqui semana passada e ir embora. Às vezes esse vai ser o seu chamado. Mas, irmão, você não precisa ir tão longe. Se esse é o seu chamado, você vai. Irmão Marcos aqui, a Marta, já rodaram o mundo, estão aqui conosco. Se esse for o seu chamado, isso vai acontecer. Mas você não precisa necessariamente fazer isso. Você tem vizinhos, você tem irmãos, você tem amigos, você tem parentes, você tem as pessoas que o Senhor coloca na tua vida o dia inteiro. Esteja atento. Busque. Quando você for clamar ao Senhor para que o Senhor te capacite a evangelizar alguém, a primeira coisa que você tem que orar é para que o Senhor coloque amor no teu coração por aquela alma perdida. Quando você começar a enxergar com amor aquelas pessoas, você vai ter um desejo real e sincero de evangelizar. E vai entender que é o Senhor quem faz tudo. Também eu não quero que você entre em desespero, porque muitas vezes aquela alma que você ama, que você ora, que você clama para que o Senhor converta, ela não vai crer no Evangelho. Às vezes não vai crer com você vendo. E você vai ter que aceitar a vontade do Senhor. Mas, irmãos, se você é um cristão, você precisa evangelizar. A evangelização é o resultado normal de alguém que crê de fato que tudo que ele recebeu, aqui eu sei que é batida a ilustração, mas vale a pena ressaltar. Nós somos mendigos, apontando para outros mendigos onde está o pão que a gente recebeu de graça. Esse é o pensamento. Tá bom, irmãos? Mas a gente tem que se lembrar que, apesar de ser verdade o que está aqui no verso 38, quanto aos transgressores serão todos destruídos, a descendência dos ímpios será exterminada, o texto não termina aí. Verso 39 vai dizer: vem do Senhor a salvação dos justos. Ele, o Senhor, é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra, livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Os transgressores estão todos destinados ao inferno. Mas do Senhor vem a salvação. Por isso que a gente tem que pregar. Do Senhor vem a salvação do justo. Se Jesus Cristo não é o seu Salvador, então aquela última aplicação eu fiz para os crentes em Jesus Cristo que estão aqui. Mas pode ser que, dentre as pessoas que estão ouvindo, dos irmãos das pessoas que estão aqui, as pessoas que estão ouvindo lá fora, ou que vão ouvir um dia essa palavra, pode ser que há pessoas que não creem no Evangelho ainda.
e não crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, que ainda está, como Asaf no verso 16, tentando encontrar respostas e achando essa tarefa difícil demais para ele. Entenda, fora do Senhor não há nada além de dor, sofrimento, terror, como a gente acabou de ver. Que decorre de onde? De um justo juízo contra o pecado que você comete. O Senhor é justo ao fazer isso. Ah, mas que maldade. Não, não é maldade, é justiça. É o justo juiz julgando os seus réus. E é isso que ele faz. Mas ele oferece, como a gente viu aqui, ele oferece salvação a todo aquele que nele crê. Ele livra e salva todo aquele que está perdido e busca nele o refúgio. Ele morreu no lugar de cada pecador que se arrepende e nele crê. Você já creu no Senhor? Queridos, preste atenção nesse texto. Preste atenção nisso. Não existe uma realidade intermediária. Para aqueles que rejeitam a Deus, a destinação é destruição, terror e aniquilação. É isso. Mas para aqueles que de fato olham para Cristo, encontram nele o seu Senhor e Salvador, aquele que morreu no seu lugar na cruz, derramando o sangue dele em favor de nós, esses já estão salvos. E quem faz isso é o nosso Senhor. Então, se você não creu, coloque-se diante de Deus, arrependa-se dos seus pecados e clame ao Senhor. Pela graça de Deus, irmãos, você não precisa fazer nada, você só precisa crer. E esse crer já é o Senhor quem fez. Asaf agora ele podia enxergar. Ele não devia ter inveja do ímpio, mas misericórdia, porque eles estavam destinados à destruição. E aí agora o próprio Asaf reconhece a sua tolice. Não estou chamando Asaf de tolo não, tá, irmãos? É que ele mesmo reconheceu, eu só estou colocando. Dá uma olhada da forma como ele, ao olhar a forma como ele vinha pensando, ao olhar as conclusões que ele teve enquanto ele estava sozinho, olhando, tentando buscar respostas, antes de buscar o Senhor, olha a conclusão que ele chega nos versos 21 e 22. Agora ele está enxergando claramente e ele consegue enxergar como que ele estava sendo. Quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, que foi aquela hora que ele estava lá, porque o deles é tudo bom, que porcaria que é a minha vida, tudo dá errado para mim, para eles é tudo maravilhoso. Quando aquele meu coração estava cheio de amargura, lembra que a gente já falou bastante sobre o murmurador? Aquele que vive reclamando, aquele que nada está bom, que tudo é uma porcaria para ele? Amargura. E o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido, bruto, ignorante e sem entendimento. É uma palavra bonita para burro, né? Eu estava sem entendimento, eu não estava entendendo nada, um bruto. Eu era como um animal diante de ti. Agora ele consegue enxergar a situação dele. Enquanto ele estava distante do Senhor, enquanto ele se deixou levar pela amargura do seu coração, né, por aquela murmuração constante, pela reclamação constante, ele era como um animal diante do Senhor, sem entendimento, tolo. Graças a Deus que ele pôde reconhecer isso. Às vezes você pode olhar para algumas coisas que você fez, que você faz, ou que você pensa, ou que você deseja, e falar, Senhor, eu tenho agido como um tolo, eu tenho agido como um animal. Asaf, ele reconheceu isso, e ele não só reconheceu, ele escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, e nós aqui, milhares de anos depois, estamos lendo para o nosso crescimento, para a nossa edificação. O Espírito Santo teve esse cuidado para conosco. Nós precisamos ter esse cuidado. Nós precisamos entender que muitas vezes nós estamos sem entendimento. O que você tem que fazer? Se arrepender, se colocar diante do Senhor. E aqui mais uma aplicação, irmãos. Quando os olhos de Asaf estavam no lugar errado, olhando para dentro de si, para a sua própria justiça, ele ficou amargurado e murmurante. Olhou para dentro de si, olhou para a justiça própria, é isso, é amargura e murmúrio. Vai ser isso que vai acontecer na sua vida. Coitado de mim, nada dá certo, tudo dá errado, a minha vida é uma porcaria e por aí vai. Ele estava como ignorante. Um cristão, ele não tem razão para ter um coração amargurado e murmurador. Razão nós não temos, mas isso vai acontecer eventualmente. Você vai ser tentado a isso e eventualmente você vai cair. Isso vai acontecer. Se isso está acontecendo na sua vida, clame ao Senhor para que Ele dê clareza das raízes da sua amargura. Olhe para Ele, peça perdão e busque nele a renovação que você precisa. Você precisa entender. Murmuração é pecado.
Murmuração te leva à situação de Asaf. Aquele coração amargurado, aquele coração cheio de reclamações diante de Deus, que buscava nele, na justiça própria dele, as respostas, levou ele para uma situação de pecado tal que ele chegou ao ponto de quase rejeitar o Senhor. Se você continuar nesse caminho, é isso que vai acontecer com você. É isso que vai acontecer com você. Se você é um crente em Jesus Cristo, você não vai desviar totalmente. Você vai voltar como ele voltou, mas não sem dores muitas vezes. E aquele que não crê, ele já está nesse caminho. Mas preste atenção, a quantidade de murmuração que sai da tua boca e que está na tua mente, ela, via de regra, ela é proporcional ao quanto você não está descansando e confiando no Senhor, mas olhando para a sua justiça própria. Então você deve se colocar diante de Deus, clamar por perdão e buscar, falar, Senhor, onde estão as minhas raízes de amargura? O que tem me deixado amargurado? E tratar, um a um, tudo isso. O Senhor, o Espírito Santo de Deus, ele vai dar clareza para você, como ele deu para Asaf. Ele vai dar clareza. Usufrua dos meios de graça para isso. Busque seus irmãos, ore, leia a Bíblia. É assim que o Senhor fala conosco.